Eu me chamo Jonatas Henrique Almeida Lopes, sou discente da Universidade Federal do Amapá, faço disciplinas de Direito de Informática, ministrada pelo professor Dr. José Raul Galati, ao lado da colega Ana Júlia Araújo Monteiro Bentes, minha colega de pesquisa. Nossa pesquisa trata teletrabalho, os efeitos do uso da internet nas relações de trabalho. Para que a pesquisa acontecesse, nós adotamos a seguinte experiência metodológica: um ensaio comparativo entre Brasil e Portugal. Buscamos o principal dispositivo normativo de cada país, do Brasil e Portugal, e colocamos ele ponto a ponto, analisando não só as regras, no caso os artigos, mas também os princípios que contornam cada dispositivo normativo. Não somente nos atrelando à lei, buscamos a aplicação dela por meio da jurisprudência. Analisamos um acórdão do TJAP, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, acórdão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como decisões de magistrados lá de Portugal. Não somente jurisprudência, buscamos também apoio da doutrina, buscando doutrinadores brasileiros e doutrinadores portugueses. Tudo isso a fim de entender melhor todas as nuances jurídicas que permeiam essa temática tão importante para um Brasil contemporâneo, que é o teletrabalho. E para que se possa, de fato, entender a pesquisa e entender essa dimensão normativa, é preciso uma breve contextualização social. Com o advento do teletrabalho, que é justamente a possibilidade de uma espécie de home office, que é o trabalhador trabalhar de casa, surge uma série de problemas sociais, dentre eles a extensão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho em um contexto de trabalho presencial, ela é rigorosamente controlada. Por exemplo, um servidor que trabalha em um órgão X, o horário de entrada e de saída é pré-determinado e controlado por um ponto. Agora, quando há um contexto de teletrabalho, muitas vezes ocorria, ainda no início, um processo de expansão dessa jornada, em que a pessoa ia para casa e, como o trabalho e a casa eram o mesmo ambiente, acabava se estendendo essa jornada, já que todos os dispositivos do trabalho estavam ali presentes, havia um inchaço da demanda, garantindo uma extensão da jornada. E justamente visando esse problema social, surgisse a necessidade de regulamentação para isso. No Brasil, a gente teve reformas na consolidação das leis trabalhistas, e em Portugal a gente teve uma legislação própria, que é a Lei 83 de 21, que sofreu várias alterações por conta dessa questão do teletrabalho. Partindo dessa conceituação social fundamental, a gente faz um processo de distinção muito importante. No Brasil, a gente tem uma ordem principológica muito robusta. A gente tem vários princípios que norteiam as decisões dos magistrados. Entretanto, esses princípios não se traduzem em regras na consolidação das leis trabalhistas, na CLT. Em Portugal, a gente tem um movimento avesso. Já houve esse processo de transição. Os princípios já se traduziram em regras que garantiam uma segurança jurídica muito maior para os trabalhadores portugueses do que há no Brasil. Entendendo isso, a gente vai analisar os princípios trabalhados no trabalho, como, por exemplo, o princípio da desconexão. O princípio da desconexão vai ser justamente sobre isso, sobre a possibilidade de haver uma ruptura dessa jornada de trabalho, para que o trabalhador não se estenda a ela ao máximo, que ele tenha um momento de desconectar com a internet, de desconectar com o aparelho, que não se enviem demandas fora de um período de expediente, ainda que ele não esteja fisicamente no local de trabalho. Esse princípio, que já existe no direito brasileiro e que já é amplamente usado por magistrados, mas que não está expressamente previsto na consolidação das leis trabalhistas, está expressamente previsto na lei de Portugal. Não só ele, o princípio da alteridade. Como eu falei, a mudança para o teletrabalho trouxe problemas sociais. Um deles foi um conflito em quem tem que arcar com os custos do teletrabalho. Por exemplo, o servidor ele vai dispor de uma série de equipamentos tecnológicos para que ele consiga ser funcional dentro de casa como ele seria no trabalho. E normalmente, em um contexto físico, num contexto de trabalho comum, a empresa oferece um computador, oferece um uniforme, oferece todas as disposições materiais. Mas no contexto de teletrabalho isso não acontecia. Portugal, ao diagnosticar esse problema, criou também na legislação, na 83 de 21, um instrumento para evitar isso. Lá é responsabilidade da empresa oferecer não só os custos perenes e de imediatos, como um computador, como um mouse, como outras disposições eletrônicas, mas também custos adicionais, por exemplo, um plano de internet ou variações na energia que o trabalhador seja sujeito devido à adoção dessa modalidade do teletrabalho.
No Brasil, a gente não enxerga isso. A gente já vê o princípio da alteridade nas decisões de alguns magistrados. Se caminha para essa direção, mas ainda também não há essa previsão expressa. Analisando a lei de Portugal também, a gente percebeu o princípio da privacidade, que é muito preservado lá. O direito de imagem do trabalhador, a voz dele, tudo aquilo que está sendo produzido num contexto de teletrabalho também pertence àquele que de fato produziu, ao trabalhador. Não se tem um monopólio por parte da empresa, um controle dessa produção laboral, sem que se respeite de fato aquilo que foi produzido pelo trabalhador. No Brasil, a gente não tem, na consolidação das leis trabalhistas, uma legislação que trate especificamente da privacidade. No entanto, na Constituição Federal, a gente encontra artigos em leis federais que versam sobre o direito à privacidade, o direito à intimidade. Então, há sim, não, a gente não pode dizer que há uma total carência legislativa, mas no que diz respeito a uma matéria específica, a gente ainda não encontra deliberações tão pontuais sobre essa questão da privacidade. Eu acho que só com esses exemplos do princípio da alteridade, da desconexão, da privacidade, a gente já consegue sintetizar muito bem a lógica entre Brasil e Portugal no que diz respeito à legislação. No Brasil, a gente tem a ordem principológica, tem princípios que orientam decisões, mas o texto propriamente dito, a letra da lei, a gente encontra muito mais em Portugal, infelizmente, o que, como eu falei, garante uma segurança jurídica muito maior. Agora que a gente já entendeu esse princípio da legislação, a gente pode avançar para a doutrina, entender como que os doutrinadores interagem com essa legislação, quais são os problemas sociais que eles diagnosticam a partir dela. Nesse sentido, a gente cita a doutrinadora Bonfim, que ela vai denunciar uma certa escravidão digital, que é a necessidade constante que o usuário vai ter de atrelar a sua existência à internet, porque a produção cultural já vai ser encontrada em um contexto digital, a produção de entretenimento vai ser em um contexto digital, a produção estudantil com as modalidades EAD. E agora, com o advento do teletrabalho, há um processo de introdução no contexto digital completamente maximizado. A pessoa fica imersa naquele contexto digital. E essa imersão propicia justamente aquilo que eu alertei no início do vídeo, que é a extensão da jornada de trabalho. Se ele está sempre imerso num contexto digital, e no contexto digital aqui reside o trabalho, ele está sempre imerso nessa lógica de produção, nessa lógica de trabalho. Já o Maurício Delgado, ele vai justamente dizer que isso é a raiz de vários problemas psicológicos que a gente encontra na sociedade contemporânea. Ele cita inclusive uma condição patológica chamada burnout, que justamente é o cansaço, a exaustão mental própria de uma longa jornada de trabalho, que ele falou que é própria de ambiente de trabalho físico, mas que se acentua justamente com o teletrabalho, sobretudo quando ele está alinhado a um trabalho físico. Então é uma pessoa que trabalha de forma presencial, que trabalha especificamente em um prédio, mas que acaba levando as demandas do trabalho para casa devido à existência do teletrabalho. E isso gera uma sobrecarga emocional. Então é um problema jurídico de falta de proteção de segurança jurídica, porque não há instrumentos regulatórios para combater isso, que se traduz em problemas não só jurídicos, mas problemas emocionais, que vão virar também problemas laborais, porque a produção daquela pessoa naturalmente vai cair, em um contexto formal, em um contexto de trabalho. É um problema jurídico/social. A gente também tem a figura do José Afonso, que ele vai denunciar uma questão que, para se entender, é preciso voltar a essa questão da legislação. Porque no Brasil, a gente leva em conta, sim, o princípio da alteridade, que é a necessidade da empresa custear os mecanismos de trabalho. Mas a gente não tem uma legislação específica para isso. A nossa legislação diz que isso vai ser regulado a partir de um contrato. Por exemplo, nós temos A, B, C e D. A ele tem um contrato de internet para ajudar no teletrabalho, B tem os equipamentos tecnológicos e C não tem nenhum dos dois. Ambos casos foram definidos por meio de um contrato, então a situação jurídica deles para a lei brasileira é igual. Por mais que haja uma distinção dentro do processo de trabalho, a situação jurídica permanece a mesma devido à existência de um contrato. Isso para ele, por si só, já é uma causa de nulidade para um contrato. Por mais que o contrato seja bom em comparação a outros contratos, a mera necessidade da empresa exigir recursos do trabalhador já é uma causa de nulidade. Então, são essas denúncias sociais que vinculam tanto questões jurídicas, no caso dessas causas leoninas, tanto questões sociais, como a Bonfim já denunciou dessa hiperconexão, e até mesmo questões de natureza emocional, como denunciado pelo outro doutrinador. Essa foi a nossa análise no que diz respeito à doutrina, no que diz respeito à legislação. Agora a gente vai dar prosseguimento, analisando os julgados e uma conexão desse problema
com fenômenos sociais. Oi, meu nome é Ana Julia Pente e eu vou dar prosseguimento à explicação, primeiramente falando um pouco sobre o entendimento jurisprudencial brasileiro. Eu começo pelo mandado de segurança citado no trabalho, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Amapá. Esse caso é importante porque mostra que, para o servidor público, a organização do trabalho não depende apenas da vontade individual do trabalhador. O TJAP ele negou o pedido de um servidor que queria continuar em teletrabalho usando apenas atestados particulares. O tribunal afirmou que o afastamento só pode ser concedido após a avaliação da junta médica oficial e ainda assim reforçou que não existe o direito do servidor de escolher o local onde quer trabalhar. Essa decisão ela mostra que a supremacia do interesse público. A administração ela tem o poder de decidir o modo e o local da prestação de serviço, sempre buscando a eficiência e a continuidade. Esse entendimento ele está totalmente alinhado com a doutrina do Maurício Godinho, que explica que o empregador, no caso o Estado, tem o poder de organização e pode determinar como e onde o trabalho será realizado. Assim, qualquer mudança entre o trabalho presencial e remoto depende da validação formal da administração. O servidor não pode alterar isso de forma unilateral. Segundo Delgado, isso ocorre porque a subordinação não se resume a obedecer ordens diretas, mas envolve estar inserido na estrutura organizacional. Por isso, ao determinar o retorno ao presencial, o Estado exerce o chamado jus variante, que é o direito de ajustar as condições de trabalho dentro da razoabilidade. No contexto da pandemia, essa interpretação também foi reforçada pelo STF, onde ele afirmou, em situações excepcionais, como na crise sanitária, que o empregador pode alternar entre o regime presencial e remoto sem precisar de concordância do trabalhador. O teletrabalho foi considerado uma medida temporária, de emergência, e não um direito adquirido. Segundo essa lógica, o TJAP entendeu que o retorno ao trabalho presencial não viola a segurança jurídica do servidor, porque a estabilidade garante o cargo e o salário, mas não o local de trabalho. A doutrina do Paulo Veiga e Moura explica bem isso. A administração ela possui um poder de conformação, ou seja, pode reorganizar equipes como o melhor para o interesse público, ainda que isso contrarie preferências individuais. Ainda falando sobre as jurisprudências adotadas, a gente vai falar sobre a jurisprudência adotada no estrangeiro, né, em Portugal, que é o Estado no Trabalho. Que lá analisamos o acordo no Tribunal de Relações de Guimarães. Esse caso, ele mostra um contraste importante com o Brasil, porque em Portugal, embora o empregador também tenha o poder de direção, esse poder encontra limites quando colide com os direitos expressos em lei. O tribunal ele reconheceu que pais com filhos menores de 3 anos têm direito ao teletrabalho sempre que houver compatibilidade com suas funções. Esse direito está previsto no artigo 166-A do Código do Trabalho, ou seja, se a atividade pode ser feita remotamente, o empregador é obrigado a conceder o teletrabalho. Isso transforma o teletrabalho, em certas situações, em direito subjetivo do trabalhador, e não em simples opção do empregador. A doutrina de Veiga e Moura, ela ajuda a entender essa diferença, porque o poder da conformação do empregador só encontra limites quando a própria lei cria essa garantia expressa, e no caso português, essa garantia existe. Enquanto no Brasil, o foco está na supremacia do interesse público. Em Portugal, há uma proteção legal maior voltada para a conciliação familiar. Portanto, enquanto no Brasil o teletrabalho é a ferramenta de gestão, em Portugal, nesse caso específico, ele torna um instrumento de política social obrigatório. Agora passa ao princípio da segurança jurídica. No Brasil, ele foi desafiado de 3 formas: no setor privado, na função pública e no tema da saúde mental. No setor privado, a insegurança apareceu principalmente porque o teletrabalho na pandemia tinha um caráter temporário. O STF deixou claro que ele não gerava direito adquirido. E, além disso, houve dúvidas sobre quem deveria arcar com os custos como energia e internet. O artigo 75D da CLT deixou essa definição para o contrato escrito, o que gerou insegurança. Por isso, autores como Delgado e Cassar defendem que deve prevalecer o princípio da alteridade, onde o empregador não deve pagar pelos custos, onde o empregado não deve pagar pelos custos do empregador. Na função pública, a segurança jurídica está subordinada à supremacia do interesse público. Por isso, como o TJAP decidiu, o servidor não tem direito adquirido ao teletrabalho. E no aspecto da saúde mental, o grande desafio foi a falta de proteção ao direito da desconexão. Sem uma lei específica, o trabalhador ficou exposto à hiperconexão.
ao risco do burnout e à chamada escravidão digital. Nesses casos, a Justiça tenta proteger o empregado com base no artigo 7º da Constituição, que garante proteção à saúde. Já em Portugal, o cenário é diferente. Houve uma intervenção legislativa rápida e clara, principalmente com a Lei Cidadã do Trabalho, que é a número 83 de 2021, que alterou vários artigos do Código do Trabalho. A segurança jurídica foi fortalecida de 3 formas. A primeira, no setor privado, com a criação de direito de desconexão, na qual o artigo 199-A proibiu expressamente contatos fora do horário de trabalho e transformou a violação desse direito em uma infração grave. Isso protege a saúde mental e cria previsibilidade. Em segundo, a lei determinou o reembolso obrigatório das despesas adicionais de teletrabalho, como energia e internet, dando segurança financeira ao trabalhador e aplicando o princípio da autoridade de forma expressa. Em terceiro e último lugar, não menos importante, a legislação protegeu a privacidade, proibindo a vigilância por vídeo ou som dentro de casa, da casa do trabalhador durante o teletrabalho. Além disso, a jurisprudência confirmou que, para pais com filhos menores de 3 anos, o teletrabalho é um direito garantido sempre que possível, como já havia mencionado anteriormente. Na função pública portuguesa, a lógica é parecida com a brasileira. O interesse público prevalece. Já na função pública portuguesa, a lógica é parecida com a brasileira. O interesse público prevalece. Veiga e Moura explicam que o servidor tem segurança no cargo e na remuneração, mas não no regime de trabalho. E, para concluir, o estudo ele mostra 2 abordagens diferentes. Portugal adotou uma estratégia legislativa clara, garantindo maior previsibilidade no setor privado, especialmente quanto ao direito à desconexão e ao reembolso de despesas. Já no Brasil, depende mais da interpretação dos tribunais e dos princípios, o que gera situações de insegurança, por não ter uma lei específica, uma lei clara que fale sobre isso. Nos 2 países, porém, tanto no Brasil quanto em Portugal, a função pública prevalece, a supremacia do interesse coletivo, o que significa que o trabalhador não tem direito adquirido ao teletrabalho. Essas diferenças mostram que o avanço da internet exige que o direito do trabalho atualize suas regras, protegendo tanto a saúde quanto a dignidade do trabalhador, para que o teletrabalho, home office, seja uma solução eficiente e não uma forma de precarização, de escravização do trabalho. Obrigada.